Seja bem-vinda, amiga Laura, querida, tudo bem? Doutor Fernando já está se preparando para entrar. Olha o Doutor Fernando aí. Só enviar, clicar naquele botãozinho, Doutor Fernando. Meu amigo, Doutor Fernando. Isso, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Vou me afastar um pouquinho para eu caber na tela aqui, hein? Ah, sim, tem que ajustar A também. quarentena deixa a gente mais robusto, né? Ah, sim. Eu até tirei a gravata porque tava parecendo que tava enforcado. Ah, eu coloquei a gravata em sua homenagem, hein? Olha só, e na Ó, próxima agora eu você não faz tirei. pegadinha comigo, hein? Não, mas eu tô melhor. Tava parecendo que tava enforcado. Muito bom, muito bom. Vamos ver o horário que estamos. Falta um minutinho para a gente começar já, hein? Olha, bora. Já temos a doutora Laura conosco aqui, membro fundadora também do Religare. Maravilha. Liana Boa noite, entrou. doutora Laura. Maravilha. E Lê Assé do Ouro de Oxum. Maravilha. Chegou também aqui para nos prestigiar, doutor Olha, Fernando. isso. Muito Já bom, tem uma pessoal chegando. diversidade já. Já dá para Isso, ver uma maravilha. diversidade de religiões aqui. Extremamente necessário, né, doutor, nesses dias tão complicados e nesse dia temático em que a gente fez o chamado para essa live e também a inauguração do nosso projeto, né? Sim, uma noite fria dessa. Ó, o doutor tomando um chazinho, não sei se é um Ah, o café, se é um cafezinho, chá. café, Ó o vício, café. ó o vício. Essa tal de cafeína deixa a gente muito animado, né? Doutor Fernando, eu acho que tá bom a gente começar. Vamos começar? A minha imagem tá boa, Tá dá pra excelente. ver direito. Beleza, o Perfeito, o som tá som. ótimo. O som tá Então ótimo tá. também. A doutora Laura mandando uma saudação pro senhor. Outra pra ela. Maravilha, pessoal. Então, vamos aproveitar aqui que a gente já está com 5 pessoas já, né? E sempre que a gente está planejando um evento, é muito importante a gente se envolver essa questão da pontualidade, como o Dr. Fernando já me recomendou em outras oportunidades também, para a gente sempre privilegiar aquela pessoa que está desde o começo, né, Dr. Fernando? Isso, eu acho que a pontualidade é tudo, né? Faz parte da educação e faz parte da religião, né? A religião tem esse cuidado. Exatamente, né? Como a gente poderia agendar uma celebração independente do seu segmento religioso se a gente não estabelece um momento de início e um momento de desfecho, né? Sim, Maravilha. Então eu vou aproveitar agora para fazer aqui a saudação a todos que nos acompanham e aqueles que eventualmente forem chegando também. A gente faz alguma intervenção na medida do possível e da necessidade, né? Deixando claro que esta é a primeira live comigo e juntos aqui, nós dois e também outros membros valorosos aqui, como a doutora Laura, o doutor Rafael, que já entrou aqui também, estamos com uma iniciativa muito interessante. Esta iniciativa, a gente atendeu a ela a nomenclatura de Religare. Religare com o objetivo de promover conteúdos elucidativos acerca da liberdade religiosa e quem sabe assim a gente buscar também mecanismos eficientes de enfrentamento à intolerância religiosa. E com essa abertura, resolvemos aqui, por unanimidade, convidar o Dr. Fernando, que tem uma bagagem acadêmica fantástica, para estar nos brindando aqui com uma palestra barra live, barra webinar, intitulada os Impactos Psicológicos desse direito fundamental que é a liberdade religiosa, como anunciados, né? E lembrando que hoje é 25 de maio, Dia Estadual da Liberdade Religiosa, para quem nos assiste aqui de São Paulo, né? Para quem está fora, receba o nosso abraço também e saiba que dia 25 de maio no estado de São Paulo é uma data muito importante para nós. Foi instituída por meio da lei número 15365, de 21 de março de 2013, pelo deputado Campos Machado.
E agora eu vou proceder com a apresentação do robusto currículo do nosso expositor. O Dr. Fernando Fabiano Gonçalves Lima possui doutorado e mestrado em psicologia, psicanalista e psicopedagogo clínico, pedagogo, historiador, geógrafo e jornalista. Ele é membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Secção São Paulo e também da OAB Subseção Osasco. O Dr. Fernando também é membro da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a ABLIRC. Também faz parte do Comitê da Sociedade Civil em apoio à Frente Parlamentar da Liberdade Religiosa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e conselheiro da J. Reuben Clark Law Society. Quanta coisa, hein, doutor Fernando? E as pessoas ainda ficam cobrando que eu faça mais atividades. É incrível isso. Tudo isso em 24 horas, né? Sim. Doutor Fernando, por favor, o momento é todo seu agora e fique à vontade para tecer todas as considerações e fazer a sua exposição. Vou ficar aqui só olhando e acompanhando e fazendo a moderação dos comentários. Tenho quanto tempo? Vamos começar com 30 minutos para a gente não estourar o excedente do Instagram e ao final a gente vai acompanhando as interações e vai debatendo com o pessoal? Tá certo. Eu vou tentar me policiar aqui. E se precisar de mais tempo também, a gente convida aqueles que estão aqui, porque o Facebook, o Instagram costuma derrubar depois de 50 a 55 minutos. A gente convida todos para entrar novamente. Se a coisa estiver quente, estiver gostosa, aqui que eu tenho certeza que saborosa vai ser. Tá ok, doutor Renato. Então eu agradeço o convite, o apoio técnico operacional dos bastidores. São muitos amigos de várias instituições que estão participando desse projeto Religare. Eu agradeço a audiência que daqui a pouco vai crescer, porque está frio, né? Um dia frio, uma noite fria de outono, pleno feriado de antecipação de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, né? E eu já começo de pronto fazendo uma provocação. Olha só. Porque eu fiz o convite nas redes sociais, convidando meus... Eu falei que era uma celebração. Convite para celebrar o dia. Esse dia estadual da liberdade religiosa. Mas será que nós temos mesmo que celebrar nesse dia? Essa é a minha primeira provocação. Nós temos muitas questões para ser debatidas. Nós temos uma crise. Nós estamos passando por uma crise moral, uma crise ética, uma crise política, econômica, uma crise sanitária, ambiental. São crises e mais crises. Passamos por crise institucional. E por que não falar que nós estamos passando por uma crise de liberdade religiosa? Não é de hoje, é claro. Isso já vem de anos. Já vem da nossa história. Vem dos primórdios da humanidade, essa crise. Essa liberdade religiosa, é lógico que não é somente hoje, são todos os dias. Não podemos deixar, mas temos que sempre... O ser humano gosta de datas. Nós gostamos de marcos. Isso faz parte até da psicologia. A nossa mente funciona através de marcos. Por isso mesmo que o Estado de São Paulo acabou acompanhando um modelo já de esfera federal e criou o seu dia. Antes de mais nada, aqui nós não estamos fazendo proselitismo, não é uma divulgação religiosa, nós estamos aqui, não estamos defendendo uma religião, e sim o direito à religião, contemplando todas as esferas, desde o zoroastrismo até o hinduísmo, as grandes, para não ter que falar uma por uma, porque são inúmeras, são milhares, mas não podemos colocar as principais religiões da Terra, que seria o zoroastrismo, que seria o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, as religiões de matriz africana, as religiões indígenas, as religiões pagãs, as religiões que, de maneira geral, as espiritualistas, uma espiritualidade em geral.
Podemos dizer que a liberdade religiosa está contemplada na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Nossa Constituição de 88, ela foi uma Constituição que foi muito bem trabalhada. Demorou anos, muitas pessoas lutaram, estudaram, debateram sobre ela. Desde os operadores do direito, passando pela sociedade civil, pelos psicólogos, pelos médicos, educadores, ambientalistas. Nossa Constituição fala até do meio ambiente. É uma das constituição do mundo que inovou nesse aspecto. Nós temos uma parte específica para falar disso, de falar de meio ambiente. E o artigo 5º da Constituição é bem claro em relação às liberdades. É crime escarnear de alguém publicamente por motivos de crença ou de função religiosa. Também é crime você impedir ou perturbar cerimônia ou prática de qualquer culto. Você vai vilipendiar publicamente um ato ou um objeto de culto religioso, isso é crime. A Constituição deixa bem claro que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo que assegura o livre exercício dos cultos religiosos. É garantido na forma da lei a proteção aos lugares de culto e suas liturgias. Até com um mandado de segurança não pode ser preso alguém dentro de um culto religioso. Está garantido, é um lugar sagrado. Enquanto uma celebração não termina, a polícia não pode agir. Se ela agir, ela está contrariando a lei. Tanto que já aconteceu pessoas que foram perseguidas politicamente e os líderes religiosos, para defender esse membro ou esse líder, permaneceu em reuniões assim, durante horas, durante dias, tendo um revezamento de lideranças no altar, no púlpito, exatamente para preservar a integridade física desse membro, dessa pessoa em si. Nós temos uma questão, ainda falando de fé, que também temos que defender a questão da não-fé. Também é garantido também. Você garante tanto o direito a crer, como de não crer em algo. Podendo até mesmo também ter mudança, também ter uma conversão. Você não é obrigado a permanecer vinculado a uma fé durante toda uma vida. Os legisladores acabaram criando isso para evitar certas represálias, como castas que acontecem em alguns lugares no mundo, que proíbe que as pessoas mudem de fé, para garantir exatamente esse direito à liberdade, o direito à vida. Esse Dia da Liberdade Religiosa Estadual tem como base na lei estadual, na lei federal, que foi criada em 2007, exatamente para homenagear uma mãe de santo, Iarorixá, a mãe Guilda de Ogum. Ela tinha um terreiro, ela morreu no ano 2000. Ela tinha um terreiro em Salvador, na Bahia, e o terreiro dela sofreu ataques. E a integridade intelectual, moral dela também sofreu ataques. Ela morreu decorrente a esse ataque ao seu terreiro. Depois de muita movimentação de várias pessoas de lideranças, acabou se criando o dia 21 de janeiro, exatamente como o Dia Nacional da Liberdade Religiosa, exatamente para alertar todo o Brasil que o direito é para todos, que é fundamental a vida, a nossa vida. Uma outra provocação que eu posso fazer: temos o direito à vida, mas que vida que nós queremos? O ser humano, ele busca uma felicidade. Felicidade, muitas vezes, é algo muito subjetivo. Tecnicamente, podemos dizer, então, que o ser humano procura o bem-estar. E esse bem-estar a religião propicia.
através das suas liturgias. Tanto o direito como a psicologia trabalham juntos nesse momento. As leis, elas não estão apenas no papel porque os legisladores acabaram obrigando, mas sim porque é uma demanda da sociedade. A psicologia está diretamente envolvida nesses aspectos, no qual um culto religioso, um objeto sagrado, um líder espiritual acaba beneficiando a mente humana. Esse contato físico acaba trazendo, acaba criando situações no organismo que acaba ajudando nesse bem-estar. Acaba criando hormônio, que a pessoa chama de hormônios da felicidade. Esses hormônios da felicidade são nada mais que esse contato físico, esse bem-estar que a espiritualidade traz, independente de qual fé que a pessoa siga. Até porque nós não estamos defendendo uma verdade. Não existe a religião verdadeira. Eu sou professor, muitas vezes os alunos acabam fazendo perguntas simplórias. Mas qual que é a religião verdadeira? Não existe uma religião verdadeira. A verdade é o conjunto de todos os aspectos humanos e sociais. Essa é a verdade. A religião é mais um traço na sociedade. E como a religião é mal vista no meio acadêmico? Como a religião é mal vista no meio científico, no meio educacional? É tabu. Nós estamos falando de tabu. Você mencionou a minha biografia, falou geógrafo, a minha primeira faculdade foi de geografia. Nos primórdios da faculdade de geografia existia a geografia das religiões. Essa disciplina foi banida da Universidade de São Paulo. A USP proibiu essa disciplina, porque ela não via como algo acadêmico. Existem relatos dentro do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito, que não se fala de religião. Que não, os professores do Largo de São Francisco, a tão renomada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ela não comenta, ela não assunta, ela não faz uma discussão sobre isso. É algo que não é para se falar. Tanto que no meio jurídico, você pega a Ordem dos Advogados do Brasil, as várias comissões, são poucos os advogados que trabalham com isso. São poucos os advogados que entram nessa seara, porque não é visto ainda como algo. Você pega outras comissões, como Direito de Família, lota, inúmeros membros. Você pega Direito Trabalhista, lota. A parte criminal, são muitos e muitos membros. Aí você pega a parte de liberdade, direito e liberdade religiosa, são poucos. É lógico que esses poucos fazem a diferença. E como faz a diferença? Concordo. Então, existe muito preconceito, existe muito tabu. Hoje, também é o Dia Mundial da África. E é um assunto extremamente ligado, porque o continente africano, a cultura africana também é ridicularizada perante a sociedade. Quem são as principais vítimas no Brasil de preconceito racial, preconceito religioso? Exatamente as religiões de matriz africana. Mesmo a Umbanda, que é considerada uma religião brasileira, criada no Rio de Janeiro, por um médium de 17 anos, o Zélio, né? O Zélio Moraes. Zélio Moraes, né? Perfeito. Isso, em 1908, uma religião brasileira, sincrética, que tem elementos do espiritismo, que a academia continua chamando de kardecismo. A própria universidade, o IBGE, chama de kardecismo. Kardecismo, os espíritas não gostam desse termo kardecismo. Eles não seguem Kardec, eles não seguem Allan Kardec. Allan Kardec, para os espíritas, é o codificador. Eles seguem uma doutrina espiritualista, uma doutrina vinda dos espíritos. Eles são espíritas. Mas a própria universidade, os próprios pesquisadores, você pega todos os manuais religiosos, os principais pesquisadores da área, eles falam kardecismo, está lá no livro. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é branca. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é branca. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É a mesma coisa de chamar de preto uma pessoa que é negra. É
o IBGE classifica até hoje como preto. É algo para ser discutido, é algo para a sociedade debater. Então, nós temos várias. Essa questão da África, e voltando só para a questão fechada, a questão da Umbanda, né? Porque senão a gente acaba, né, criando fios condutores e se perdem. Umbanda tem os elementos do espiritismo, do catolicismo, temos elementos do candomblé, ou das religiões afro, né? Dos orixás, da religião de orixá. Nós temos a questão indígena envolvida, as religiões de origem de nossa terra. Ou seja, Da Jurema, é uma né, religião. professor? Oi? Da Jurema. Fala, Renato. Hã? Da religião Jurema, né, professor? Que muitos Isso, esquecem, com né? base na religião, Jurema, que vai dar origem a outros segmentos, como a própria o Santo Daime, a Ayahuasca, e vai ter ramificações em todo o Brasil. As religiões estão interligadas. A gente gosta de colocar a religião como algo única, a nossa verdade, a nossa tábua de salvação, mas as religiões elas são todas interligadas. Nós temos elementos que unificam todas as religiões. Todas as religiões falam no bem-estar, todas as religiões falam no amor ao próximo. Você não vê uma religião que prega o ódio. Religião que prega o ódio não é religião. Nesse caso, eu não gosto de chamar de seita, mas nesse caso eu vou classificar como uma seita, algo personalista. Porque a religião, de fato, não existe nenhuma religião do mundo que prega o ódio, a morte das pessoas, o crime. Todas elas pregam o bem, a paz, o amor, a justiça, a verdade. A verdade vos libertará. Isso Jesus falou, mas todos os líderes religiosos também colocaram em prática. E nessa questão da África, os professores, eu sou professor há 17 anos, eu sou professor de professores, porque eu também sou professor de licenciatura, de pós-graduação para professores, e também professor de História da África. Professor de História da África branco. Já vê a dificuldade, a pessoa me vê, já regala o olho e fala, o que esse cara está fazendo aqui? Ele não tem qualificação técnica para estar trabalhando com História da África. Como se a África não tivesse brancos. Ou como se um branco não pudesse ter empatia para com o negro, para com a cultura negra. Todos nós temos que ter empatia para com todos os povos do mundo. E essa questão da África, nós temos lei específica. Se você pega a Lei 10.339 de 2003, ela foi complementada depois, em 2008, pela 11.645, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio. E tem professor que resiste, professor que se diz religioso, professor, lógico, que não é o professor que segue um candomblé, um bando, uma quimbanda. Falou em quimbanda, então já é outros 500, né? Nossa, corre, né? Parece que baixou o Satanás, né? Quimbanda, nossa, também uma manifestação afro que tem que ser respeitada. Você pega o livro de Edir Macedo, né? Orixás, caboclos, guias, deuses ou demônios. Como conta, hein, professor? Não é só o Edir Macedo que acabou criando um livro que acaba juntando todas as religiões e acaba criticando elas. O R.R. Soares fez a mesma coisa, tem um livro que se chama Espiritismo, a Magia do Engano. E tem até um complemento interessante, tem um subtítulo, né? Que é o mistério, a magia e a arte do anjo de luz. Ou seja, ele acaba totalmente, ele coloca as religiões de matriz africana no poço, na pior das situações possíveis, acaba tirando o direito à liberdade religiosa dessas pessoas, maltratando psicologicamente as pessoas. A mente machuca mais que o corpo. A mente sofre mais do que o corpo. Como é difícil você dar um diagnóstico psíquico. Quando é algo físico, você vê, você enxerga, você faz uma radiografia, você pega um equipamento e mostra no exame. E a mente? A sociedade coloca como frescura. Tudo é frescura, porque no meu tempo não era assim. Esses jovens de hoje, nossa, não aguento nada. A sociedade atual
ela é vítima de uma série de problemas. Como também eram vítimas no passado. É que as pessoas não percebiam isso. Elas estavam preocupadas com subsistência. Você pega as gerações antigas, estavam preocupadas em comer. Não tinha o mínimo. Eu mesmo venho de uma família humilde. A minha preocupação não era fazer faculdade. A minha preocupação, imagina que eu ia saber o que é um professor doutor. Entrei na faculdade e falei, doutor, quem não é médico, não é advogado, como que ele é doutor? Geógrafo? Como assim? Porque a nossa preocupação, nós vivemos num período de recessão econômica. Era do Sarney, que os preços aumentavam por dias, acabou aumentando por horas. Pegava o salário, o pai, a mãe pegava o salário, tinha que ir correndo para o supermercado para fazer compras. Nós não passamos Onde se mais por isso. originam, onde se originam as compras mensais que o brasileiro se habituou, né, professor? Até hoje, chegou a pandemia, corre todo mundo para o mercado para fazer compra de papel higiênico. Como se papel higiênico fosse artigo de primeira necessidade. Mas o que é? São resquícios da década perdida de 80. Está no imaginário coletivo. Você não precisa de um manual técnico, científico, um tratado de medicina para saber disso. A nossa sociedade, agora eu vou falar de Jung, né? Jung fala tem esses arquétipos. A sociedade está interligada. Você não precisa ser cristão para saber o que o dia 25 de dezembro representa. Você não precisa estar vinculado a uma igreja católica para saber o que é um padre, para saber o que é extrema-unção. Mesmo você nunca ter visto uma extrema-unção. A extrema-unção só é dada no leito de morte. Mas o cinema, as séries, as novelas, as pessoas comentam. Está tudo no imaginário popular. E nós temos outras questões. Você vai chamar as pessoas, pessoas oriundas do candomblé, da umbanda, quimbanda, de pai e mãe de rosto, de macumbeiro. Eu não gosto de usar a palavra macumbeiro nem como brincadeira. Nem no meio entre sacerdotes de candomblé e umbanda, eu não aceito a brincadeira macumbeira. Por quê? Porque tem que dar o exemplo. É sacerdote de tal culto. Tem nome. Até a questão do evangélico. Antigamente se falava crente, porque a palavra protestante no Brasil não pegou. Então começou a se falar muito crente. Aí começou, mas crente é aquele que crê em Deus. Aí um político de Osasco, um político famoso, ex-prefeito de Osasco, acabou sendo candidato ao governo do estado de São Paulo e ele tinha se convertido para a Assembleia de Deus. E nesse momento ele começou a apresentar a Bíblia e começou a falar que era crente. Como, além de advogado, essa personalidade também trabalha com a parte jornalística, ele tem uma emissora de rádio famosa na região, tem equipe de publicidade por trás, ele acabou divulgando o termo evangélico. Foi ele que cunhou socialmente a palavra evangélico em 1994. Foi a partir desse momento que todo mundo dessas religiões pentecostais e neopentecostais começaram a se auto-intitular evangélicos. Que é algo que nós temos que também, né? Temos que sempre trabalhar como educador, protestante, a reforma protestante, a sua origem. Você pega os adventistas, como os adventistas são perseguidos. Eu escuto colegas de trabalho, nossa, como adventista é preguiçoso, não quer trabalhar no sábado, mas também não quer trabalhar no domingo. Pelo contrário, você vai num culto adventista, você conversa com o líder adventista, eles são abertos, sim, para fazer trabalhos em contraturno. Se tiver que trabalhar em outro período, eles vão trabalhar. Se tiver que trabalhar no domingo, para eles é normal. Eu já escutei assim, colega falando sobre os Hare Krishnas. Nossa, porque os Hare Krishnas são felizes, né? Eles encantam aquele mantra para Krishna. Nossa, é tudo vagabundo, é tudo maloqueiro, alcoólatra, viciados. Aí você vai na religião deles, eles não usam álcool, eles não usam drogas, faz parte da doutrina dos Hare Krishnas não usar nenhum tipo de entorpecente. A nossa sociedade tem muita ignorância. O nosso papel, o papel do advogado, do psicólogo, do professor é alertar, é educar. Esse é o nosso papel. O papel de mostrar para a sociedade que nós não estamos sozinhos, que
Porque antes de julgar, você tem que conhecer o seu próximo, para evitar questões como em 95, em pleno dia de Nossa Senhora Aparecida, Nossa. um dos principais bispos abaixo de Edir Macedo, que era o Von Elber. O Von Elber era um dos líderes da Igreja Universal. Ele chutou Nossa Senhora Aparecida 6 horas da manhã, em cadeia nacional na Record. Ele foi afastado somente para sossegar, colocar uma pedra na história, mas ele não foi afastado das atividades. Ele foi enviado para a África. Ele foi promovido, ele virou o bispo responsável pelos trabalhos na África. As pessoas queriam prisão, queriam que fechasse a Record, queria isso, queria aquilo, mas eles simplesmente fizeram o oposto disso. Você enviar o seu principal líder para a África é uma promoção. Mas o mundo dá voltas, né? Você vitimiza alguém hoje, depois você vai acabar colhendo os frutos. O Templo de Salomão foi inaugurado recentemente, em 2014. O grande Templo de Salomão cabe 10 mil pessoas sentadas dentro da nave, além de outras repartições internas. Caramba, já tem 6 anos, professor. Quase 6 anos. Isto. É um cartão postal no bairro do Brás. Todo lugar do Brás você vê esse templo. É uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil e ela foi vítima de preconceito. Ela foi vítima de intolerância religiosa. Isso chegou no Google. O pessoal do Google acabou marcando o endereço do Google Maps, colocou lá Sinagoga do Satanás. Colocou anticristo. Por isso mesmo que a gente não pode bater, achar que nós estamos por cima, o pessoal fala, de cima da carne seca. Nós estamos, né, todos os dias temos relatos de problemas. Não são casos isolados. Não são casos isolados. Se você ligar a televisão agora, que horas nós estamos agora? 21h30? Correto? Se você ligar a televisão agora, você vai ver intolerância religiosa. Se você ligar na Record agora, eu só não vou desafiar vocês porque vai cair a live. E a gente quer audiência. Mas faz isso amanhã. Faz isso amanhã. Liga nesse horário na TV Record, na Record TV. Você vai ver uma novela chamada Apocalipse. Apocalipse mostra uma visão deturpada da revelação, que é o último livro da Bíblia, e mostra um preconceito, uma intolerância religiosa, somente contra a Igreja Católica, enorme. O Ricardo Monteiro, que é o anticristo, se associa praticamente ao Papa. Eles não chamam de Papa para evitar problemas jurídicos, eles chamam de mestre, eles chamam de... nesse momento me falta... mestre sagrado da Igreja da Sagrada Luz. E ele está caracterizado como o Papa. Detalhe, estão em Roma. Eles estão na Itália. Com aquele sotaque italiano, né? Insinuando que eles estão no Vaticano. Perfeito. Olha o nível que nós chegamos. Perfeito. Nós temos a questão do véu islâmico, que as mulheres muçulmanas são vítimas de preconceito. Elas são submissas ao marido. Não são submissas ao marido. Até o divórcio, se elas quiserem o divórcio, elas podem ter o divórcio. Né? Você tem a questão de destruição de templos no Rio de Janeiro, né? Pelo Comando Vermelho, que muitas vezes tem a influência lá no presídio. Existe um proselitismo lá nos presídios cariocas. Existe todo um trabalho evangelístico dentro do presídio, no qual... Na hora que eles saem do presídio, eles vão para o morro para fazer proselitismo evangélico. Professor, posso fazer uma pergunta? Oi. Posso fazer uma pergunta que eu acho que vai elucidar muito para todos que estão nos acompanhando aqui,
que talvez seja essa grande dúvida de muitas pessoas que são adeptas a determinados conjuntos de crenças, religiões em si, né? Imaginando que cada religião tem o seu conjunto de crenças, a sua doutrina, o seu conjunto dogmático ali, em que momento, como o senhor estava bem colocando acerca desse proselitismo, né? Em que momento o senhor identifica que determinado conjunto de crenças, uma religião, ela está promovendo o seu conjunto de crenças, e qual é o limite, pela sua perspectiva, aquele momento que ela começa a invadir o espaço do outro e levar o seu conjunto de crenças de uma forma, vamos dizer, forçada, né? Que muitas vezes alguns deturpam a palavra evangelização, né? Que uma coisa é você levar o seu conjunto de crenças por meio de um convite, né? Ou sendo convidado. Outra coisa, talvez, seja essa imposição. Para a sua perspectiva, com o seu conhecimento, qual seria essa linha tênue, onde acaba a evangelização, começa um proselitismo e, quem sabe, ficando mais gravosa a circunstância, virando uma intolerância? Quais são esses medidos, pela sua análise? É assim, podemos dizer que a liberdade do outro, a nossa liberdade termina como começa do outro. Isso é tão senso comum, né? Porém, é a medida justa. Evangelização é importante. Fazer proselitismo é importante. Para cada fé, vai ter seus valores. Como que você vai ter um crescimento, vai promover a salvação sem fazer publicidade? Sim, a publicidade é bem-vinda. O dízimos, as ofertas, as mensalidades são todas bem-vindas. A questão é o uso. A questão, o uso e também a formação dos membros. A liderança é muito importante. Ele é o cabeça. A cabeça de uma igreja, de um templo, de um terreiro, é o seu líder. Seus membros seguem o líder. Ele é a mente ali. Ele é a conexão com o divino. E na hora que se converte uma pessoa sem um treinamento, sem um aperfeiçoamento, é muito complicado. Pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas com problemas psicológicos, com traumas, elas se convertem, elas se batizam, levantam a mão, aceitam o nome de Jesus, só que elas não estão curadas. Elas não passaram por um treinamento. Como treinamento? Treinamento é uma palavra meio empresarial, mas uma catequização, uma catequese lá da Igreja Católica, uma escola dominical dos evangélicos, uma escola sabatista dos adventistas, uma escola teocrática, no caso das Testemunhas de Jeová, que eles têm todos esses treinamentos. Eles não vão para a rua sem treinamento. Eles não vão de dupla em casa bater lá para te perturbar domingo de manhã sem um treinamento. Eles têm um dia específico de formação, que é a escola teocrática. Você tem o espiritismo, um médium, ele pode ser ostensivo, ele pode receber Dr. Bezerra de Menezes, ele pode receber Chico Xavier, ele pode receber o próprio Allan Kardec. Ele não vai atuar no centro espírita. Ele só vai atuar no centro espírita depois que ele fizer uma formação. É necessário fazer uma formação. E muitas vezes não é nem educação mediúnica. Ele quer. Não, eu quero fazer educação mediúnica. Não, você vai fazer curso básico de espiritismo. Você vai fazer os aprendizes do evangelho. Depois que você depois de um tempo, estiver apto, você vai passar por educação mediúnica e você vai conseguir trabalhar nos trabalhos práticos da casa. A Umbanda também vai ter esse trabalho. O Candomblé existe uma iniciação. Ninguém se torna pai de santo, mãe pequena, pai pequeno sem uma iniciação. Os 21 dias que tem um acolhimento, existe todo um treinamento, existe toda uma estrutura por trás. São 21 dias ali, depois de um tempo de frequência, não é um dia, eu quero fazer o santo. Quero fazer o orixá. Depois de algum tempo que você está na casa, você vai poder fazer, fica 21 dias ali no sistema de discipulado. Vamos usar esse termo, discipulado? A Umbanda vai ter o seu dia da gira de desenvolvimento mediúnico. As religiões protestantes têm isso, o budismo tem isso. Mas muitas vezes você não vê isso nos neopentecostais.
Você não vê isso nos pentecostais e neopentecostais. O que está faltando é isso. Treinamento, foco, seminário, aulas, e que a liderança tenha um cuidado. Você pega aqui, exemplo de Osasco, você pega aqui Pico do Jaraguá, nós temos o Céu de Maria. O Céu de Maria é uma igreja que se oferece o Santo Daime, a ayahuasca. O Glauco foi o fundador. O Glauco foi um cartunista da Folha de São Paulo, um colega meu da Folha de São Paulo, um grande homem. Ele conheceu isso lá no Acre, ele conheceu essa religião lá no Acre, trouxe aqui para São Paulo, começou do zero, um trabalho, foi do primórdio, aqui, foi o primeiro aqui em São Paulo, e um dos membros, que não era membro, na verdade, ele era um simpatizante, tinha problema psiquiátrico, acabou assassinando o Glauco. O Glauco levou tiros durante o dia, fora da reunião do Santo Daime. Aí o que as pessoas falam? Não, o Santo Daime é coisa de noia, de alucinado. Não, criança não pode tomar Santo Daime. Meu, criança está condicionada aos pais dele. Existe todo ali, não é eu vou e vou tomar. Existe um questionário que se faz, existe toda a recomendação, a dosagem para uma criança reduzida. Tem são critérios que se usam exatamente para evitar problemas. Mas a sociedade tem o senso geral, né? A gente pega sempre o senso geral. No Rio de Janeiro existe uma igreja lá, chama Geração Jesus. Nome bonito, né? A pentecostal Geração Jesus, ela pega o Rio de Janeiro e coloca vários lugares, assim, Bíblia sim, Constituição não. Meu Deus, que perigo. Suja a cidade do Rio de Janeiro inteira. O líder dessa organização já foi preso várias vezes. E eles continuam nessa pegada. Que a Constituição não presta, que a Bíblia é a única e verdadeira e suficiente palavra, e que a Constituição é apenas algo do anticristo, dos Illuminates e obras da maçonaria. Eles deixam bem claro isso. Teorias conspiratórias, professor. Teoria da conspiração total. Você pega a Porta dos Fundos, né? Fez um especial de Natal colocando Jesus insinuando que ele teve uma relação homossexual. Desvirtuando totalmente e acabando tirando, né, a data máxima do cristianismo. Para muitos desses religiosos, esse dia é sagrado, mesmo estando na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25, tem toda a questão lá antiga do paganismo, mas é uma data emblemática. Você pega Valdomiro, o apóstolo, e eu vou chamar ele de apóstolo, apesar de não ter formação, porque eu dou essa liberdade para ele. Da mesma forma que eu chamo de bispo, de missionário. Sim, o apóstolo Valdomiro Santiago, recentemente, com dificuldade de pagar seus tempos, chamou o problema de Exu Corona. Nossa. A que ponto chegamos? Chamar de Exu Corona é você pegar todas as religiões de matriz africana, pegar o candomblé, pegar a Umbanda, mesmo tendo de variações na doutrina, mas é sagrado. Exu é considerado um mensageiro para o candomblé. O Exu para a Umbanda é um guia. E aí, como que fica essa situação? Você pega os Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos foi vitimado, o Mike Pence. O Mike Pence, de certa vez, ele falou que conversava pessoalmente com Jesus Cristo. Nossa, a mídia caiu em cima, matando. Nossa, como se viu, olha, o vice-presidente da nossa república, ele tem problema psiquiátrico, ele tem esquizofrenia. Nossa, quem é essa pessoa para dar um diagnóstico? Exatamente. Avisa aos navegantes, se você não tiver formação médica, se você não tiver formação psicológica, você não pode dar diagnóstico. Isso é exercício legal da profissão. Perfeito. Isso tem tribunais de ética responsáveis de cada categoria. As pessoas querem dar diagnósticos psicológicos, psiquiátricos.
É tudo assim. Ah, é bipolaridade. O que eu vejo de pessoas falando, ah, ele é bipolar. Quem é você para julgar que a pessoa é bipolar? Ah, porque ele muda de humor, de manhã é assim, à tarde é de outro, à noite é um. Sim, o ser humano ele é inconstante. Mas isso não é bipolaridade. Isso não é esquizofrenia. Senão eu vou chamar todos os médios do mundo de esquizofrênicos. Eu vou classificar Chico Xavier de esquizofrênico. Sim, Porque sim. Emmanuel era da mente dele, da cabeça dele, então. O maior Professor, médio que fala, Renato. você Ó, tocou num vai me ponto. cortando que eu tô me empolgando, tô indo embora. Não, mas tá maravilhoso, tá saboroso tudo que você está apresentando para nós aqui. Você tocou alguns pontos ali que eu achei sensacionais e me parece que, não sei se intuitivamente ou propositalmente, o senhor teceu uma convergência ali, referente à necessidade, essa parte eu notei ser bastante voluntária da sua parte, do estudo, do aprimoramento, e não só do líder, principalmente do líder, mas daqueles que o seguem também, os adeptos das diversas religiões e conjuntos de crenças, do estudo. Do estudo e de conhecer a sua religião e as bases dela. Outro ponto bem levantado foi o discurso de ódio, que o senhor colocou talvez de forma mais intuitiva, a título exemplificativo, como o caso do Exu Corona, o caso dos ataques, né, às diversas escolas filosóficas, como a maçonaria, como o senhor também colocou, escolas iniciáticas, né? Nesse ponto, me parece que essa linha que o senhor traçou a respeito do proselitismo, da defesa da religião, do proselitismo, da evangelização, colocando nesse mesmo local, e a própria questão do ódio, né? A utilização de analisar o conjunto de crenças da outra religião como sendo algo que eu utilizo como antagônico à minha, né? Eu tenho que colocar que, por exemplo, no seu exemplo, o Exu, aquela entidade que para outra religião é sagrada, na minha eu tenho que combatê-la, né? Visto que essa própria pessoa não compreende que no seu conjunto de crenças raiz, colocando, a gente sempre fala matriz africana para algumas religiões, né? Mas muitas são matriz cristã, vamos colocar assim também, né? Como a Igreja Católica, depois ali os seus cismas e também o movimento protestante de protestar contra muitas das práticas da Igreja Católica naquele momento, como bem colocado pelo senhor. Então a gente pode traçar matriz cristã e matriz africana, para título exemplificativo, e compreender que quando esses líderes eles saem de um lugar onde eles não estão mais estudando o seu conjunto de crenças, estão buscando evangelizar por um excesso e por um discurso de ódio, tornando o outro, em especial, olha, eu adorei a sua abertura quando o senhor tratou da questão da importância da temática de hoje, não só pelo Dia da Liberdade Religiosa em São Paulo, mas a questão da África também. E os ataques oriundos da questão da matriz africana, onde traz também ali a utilização do conjunto de crenças dessas religiões e também o racismo incutido a tudo isso, como foi o que tratamos até em outro evento. O que o senhor acha de tudo isso? Eu estou pensando aqui como historiador. Voltei lá na pré-história e nas primeiras civilizações. O ser Ótimo. humano ele precisa de ter inimigo. O ser humano ele precisa para crescer. Isso vem das civilizações primitivas. Para ter seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, infelizmente, em pleno século XXI, da era cristã, precisamos do inimigo. Não que eu concorde com essa prática. Eu gostaria que a sociedade sublimasse também, principalmente nessa época de pandemia, está na hora de sublimar. Estamos na era da colaboração, da solidariedade, e parar de ser individualista, de criar inimigos. Mas precisamos de inimigo. Você pode ver os políticos. Político, para crescer, precisa de um inimigo. O religioso, ele fala no amor, na paz, na verdade. Fala de Jesus, de Buda. Mas você pode ver que no momento ali ele dá aquela cutucada. Você pega assim, é o cristianismo, por exemplo, amar vossos inimigos. Tem que ter um inimigo ali. Inimigo, ele faz. Judas teve um papel fundamental na história de Cristo ali. Se você pegar Judas, eu sei que o que eu estou falando é polêmico, lógico. Polêmico. Mas se não tivesse Judas
para atrair Jesus, ele não teria passado pelo Carvalho, pela cruz do Carvalho. Ele tem um papel estratégico enorme nessa história. Você pega religiões pentecostais e neopentecostais, pisa na cabeça do inimigo. Vamos lá, sapatinho de fogo. Vamos lá. E o fogo cai. E o diabo treme. É assim que se coloca. Pode ver que muitas liturgias, o diabo é mais importante que Deus. Essa Fala-se mais no inimigo do que naquele que salva, né? Oi? Fala-se mais no inimigo do que aquele que promove a salvação, né? Sim. Isso já não. Eu não vou colocar a culpa só nas novas religiões. Você pega a história do catolicismo, pega o exorcismo. Exorcismo não é mais que isso. Hoje o exorcismo é proibido. Quer dizer, ele é permitido somente se o Vaticano validar. O Papa tem que validar através da Congregação da Doutrina da Fé. Existe um departamento específico no Vaticano, que é a Congregação da Doutrina da Fé, que é a antiga Inquisição, que dá autoridade, dá autorização para que uma diocese faça um exorcismo. Por quê? Porque pode ser um problema psiquiátrico, pode ser um problema psicológico. Quantas vezes num trabalho, numa prática minha, a pessoa caiu na minha frente? Eu fiz um exorcismo nela? Não. Eu fiz um trabalho psicológico com ela. Vamos melhorar o discurso. Psicanalítico com ela. Fiz um trabalho psicanalítico com ela. Né? Porque psicológico eu traria com problemas com o CRF, né? Conselho Regional o Conselho Regional de Psicologia. Na psicanálise já não. Quando você faz um trabalho de regressão no paciente, ele entra em plantos. Ele começa a chorar. Ele pode voltar para o útero da mãe. Isso é uma possessão? Isso é algo sobrenatural? Não, isso não é algo sobrenatural, isso é algo extremamente científico. A hipnose. A hipnose é ciência. Seriam estados alterados de consciência, professor? Estados alterados da consciência. Trazer seu inconsciente à tona. Então, voltando. O ser humano, infelizmente, ele precisa desses inimigos. Ele causa, ele bebe, fuma, ele usa entorpecentes, tem uma vida totalmente irregular e do nada ele se converte. Não existe conversão imediata. Mas Paulo caiu, Saulo de Tarso caiu do cavalo. Não podemos colocar esse exemplo. Saulo era doutor da lei. Ele era praticamente, ele é um equivalente a um rabino do seu tempo. Ele estava perseguindo os cristãos porque não conheciam a palavra de Jesus, mas a vida dele era impecável. Não era uma vida perturbada, destruída, como de muitas pessoas, que o batismo liberta. O batismo pode libertar. Eu te dou essa liberdade de consciência. Mas é necessário formação intelectual, é necessário ler, é necessário que o líder se aperfeiçoe, é necessário horas e mais horas de escola dominical sabatista e assim por diante. Não Professor, tem como fugir. Agora deixa eu colocar as coisas bem na sua área que o senhor levantou, a questão da atuação como psicólogo e psicanalista. Vamos dizer assim, essa conversão mágica, independente do conjunto de crenças, para que todos que nos acompanham tenham a clareza de que a gente não tem o objetivo aqui de atacar nenhuma religião, apenas identificar de forma criteriosa, de forma lúcida e de forma reflexiva aqueles comportamentos que são inadequados para qualquer conjunto de crenças. Logicamente, como a vida é dinâmica, a gente tem que pontuar alguns exemplos aqui para não ficar no cenário muito abstrato, né, professor? Mas assim, imaginando essa questão da conversão imediata, assim, a pessoa que carrega essas vicissitudes, como o professor disse, o fumo, o uso de entorpecentes, vida desregrada, e da noite para o dia se converte ali. Essa repressão dessas condutas compulsivas, elas acabam, o senhor acredita que elas acabam por ter uma alteração no âmbito psicológico, a pessoa começa a buscar no outro o inimigo e começa a não ser somente um propagador desse novo conjunto de crenças, mas um perseguidor também de outros, por não poder mais usufruir dos seus prazeres? Polêmico, hein? Primeira coisa,
esse meu discurso meio enfático é porque é a minha forma de falar, tá? Quando eu me empolgo, eu parece que sai de si, né? Entra uma entidade aqui, não sou o Fernando bonzinho, tímido, calado que vocês conhecem. Mas, então, deixar bem claro que eu respeito a Igreja Católica. A Igreja Católica, se não fosse ela, a gente não teria a Bíblia hoje. Foi ela que acabou ressalvando o conjunto canônico e toda a matriz de 2000 anos até hoje. Respeito os pentecostais, os neopentecostais, a Igreja Universal. Quantas vezes eu fui na Igreja Universal no Templo de Salomão? Eu adoro ir no Templo de Salomão. Tem Excelente. pessoas maravilhosas dentro da Igreja Universal. Tem um trabalho social enorme, gigantesco. Outras igrejas, Renascer em Cristo, Bola de Neve, Igreja Batista, Adventista, nós fomos juntos receber um prêmio, o Dr. Renato e eu, lá na Igreja Adventista. Os mormons também, os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso. A gente tem que aprender a falar os termos, o nome das religiões. Exatamente. Não é mormon. Mas eles gostam. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é macumbeira, candomblessista, umbandista. A gente tem que aprender. Não é espírita. Então esse é o primeiro mesa branca, né? O pessoal ainda fala mesa branca. Então é o fim. Eu participava na minha adolescência de uma casa espírita que a mesa não era branca, era azul. Na cidade de Itapevi. Né? Maria de Magdala, o grupo espírita Maria de Magdala, a mesa era azul. É a grande provocação que se fazerá isso. Nossa mesa não é branca, nossa mesa é azul. Olha aqui, olha, azulzinha. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Tanto que eu tenho dezenas de fotos com vários líderes eclesiásticos. Tenho orgulho dessas fotos, eu tenho orgulho de ter participado com eles. Se deixar bem claro, que não estou aqui para perseguir ninguém. Eu tenho minhas convicções religiosas, porém eu vejo todas elas como co-irmãs. A humanidade ela é co-irmã. Mas infelizmente, Renato, voltando para a última parte da sua pergunta, existe sim, as pessoas querem colocar as pessoas como inimigas. Né? Vamos salvar a humanidade. O que for do meu grupo será salvo. O que não for será condenado. Não é bem assim. Nós não somos deuses do ponto de vista ser Deus. Temos nossas energias, temos nosso... Agora, a questão psicológica, isso não é misticismo. Nossa energia, o meu doutorado até tem a ver com isso. Né? Um doutorado que foi feito lá na academia, numa universidade brasileira, para médico, psicólogo, estatístico, e foi exatamente sobre a energia do corpo. Mas esse é um outro assunto, a gente vai fazer uma live só para tratar do seu doutorado, porque eu tenho muita curiosidade sobre ele também, esse é um outro momento que a gente vai especificar. Mas nós não somos Deus para julgar. Quantas vezes eu já fui julgado de aula? A minha parte do meu dia, apesar é nas salas de aula, né? A parte mais intensa da minha vida é na docência. Quantas vezes você já recebe o troco? Do exemplo assim, eu sou professor de geografia, sou geógrafo. Olha, não existe Aparecida do Norte, é Aparecida. Lá a terra tem Nossa Senhora Aparecida. Aí vem lá o pentecostal, neopentecostal. É Nossa Senhora só se for para o Senhor. Como assim, meu? É um nome. Daqui a pouco vão pegar o nome de o Estado de São Paulo virou Apóstolo Paulo. Sendo que até os Estados Unidos, que é um país... Os Estados Unidos é um país protestante. Tem São Francisco. Tem Santa Mônica lá nos Estados Unidos. E aí, vamos mudar o nome da cidade? San Diego, né? São Diego. Vamos mudar o nome de São Diego também? É. Então, é uma questão para você pensar. Você pega a oração de São Francisco, que é linda, é maravilhosa. Maravilhosa. Aí você vai falar que se você não citar que é de São Francisco, o aluno aceita. Um aluno, assim, digamos, de menor, né? Assim, 6º ano, 7º ano. Se você não Professor Fernando, licença. Aqui tô com um cronômetro de 15 segundos aqui, que vai encerrar, o Instagram vai derrubar a nossa live. Eu vou pedir para todo mundo que entre novamente aqui, eu vou chamar todo mundo novamente. Esperem, por gentileza, só um segundinho, para a gente fazer o final dessa...
Estamos voltando aqui, já estamos partindo para o encerramento, só para o Dr. Fernando concluir ali o raciocínio dele, tá bom? E a gente já parte para o encerramento. Obrigado a todo mundo que... estamos de pé, estamos aqui. Que bom ter todos com vocês aqui. Rafael, Mãe Cris, doutora Verônica, doutora Denise... É um prazer ter vocês todos aqui, que tenham acompanhado essa primeira iniciativa. A doutora Paula, gratidão por ter voltado também. Estamos muito felizes por ter os amigos queridos, defensores da liberdade religiosa aqui, promotores do bem, né? Estamos todos reunidos, aguardando o professor Fernando voltar. E assim que ele voltar, a gente já dá continuidade para essas considerações dele. E a gente já partir para o encerramento e agradecer a todos e todas por essa experiência maravilhosa que foi a nossa primeira live do projeto que ousamos intitular como Religare. O professor Josafá Marques também aqui, Dr. Elton, grande amigo, presidente da Comissão de Oratória da OAB Subseção Osasco, que prazer tê-lo conosco aqui. O Dr. Elton fez uma maravilhosa atuação em que promoveu vários ensinamentos para aprimoramento da oratória. Agora vamos lá, doutor Fernando, estamos aguardando o senhor retornar aqui. Deixa eu enviar mais um convite a ele aqui para que ele já retorne. Espero que ele não tenha tido nenhum problema técnico ali. E a gente vai retomando, né? É muito prazeroso ter todos aqui, que são pessoas que de alguma forma já são iniciadas no debate acerca da temática da liberdade religiosa. E é muito importante a gente promover... Opa, doutor Fernando voltou aqui, né? Sempre encaminhar esses conteúdos para aqueles que não têm a oportunidade de estar no epicentro desse debate, né? Deixa eu chamar o Dr. Fernando. Só um instantinho. Dr. Fernando, pode clicar na tela. Aqui, agora sim. Ao vivo é assim. Está só configurando. O Dr. Fernando já está carregando, já está retornando. Doutor Fernando, estava fazendo sala para os nossos irmãos aqui. Voltamos! Voltamos! O Instagram acha que a gente ia falar somente 50 minutos, 1 hora. Tem muito que ser dito, né, doutor Fernando? Não sabe nada, né? Esse Instagram não sabe de nada. Continuo? Você pergunta? Vamos lá. Continuando aquele ponto que você estava tratando, a respeito da sua menção às religiões e o quanto isso impacta nos discursos de ódio somente. Isso. Então, é aquela coisa. Então, essa ânsia de ter um inimigo, que é algo que tem que ser sublimado. Século XXI era da solidariedade, da cooperação. Temos a própria religião, ao longo dos anos, vem mudando. Se você fazer uma história das religiões sistemática, passo a passo, você vê que as religiões evoluíram. Você pega a Igreja Católica de hoje, com o Papa Francisco, não é a Igreja Católica da Idade Média. Não é aquela igreja lá que queimava as bruxas na Inquisição. O Sínodo da Amazônia, professor? Nossa, fantástico, revolucionário. Não é aqueles papas que entravam sem vocação nenhuma, só porque era filho de um nobre. Perfeito. Você pega as religiões protestantes e também elas estão evoluindo. Por quê? Porque o discurso está sendo aperfeiçoado. Você pega a Umbanda. Tinha um tempo que a Umbanda não tinha livros. Candomblé, você escreveu um livro sobre candomblé, é uma heresia. Aí, né? Grande Saraceno, né? Nossa, Saraceno. Você pega... Nossa, candomblé, então... Ó, você pegar aqui atrás Bíblias, o que mais tem aqui é Bíblia. Então, o discurso está sendo aperfeiçoado. Você pega o candomblé, se você falasse, escrever uma obra, escrever um livro, até hoje, os pais de santos mais idosos veem isso como heresia. Não, é uma religião iniciática. Você não pode escrever. É uma religião oral. Mas nós estamos em outros tempos. Religiões, filosofias iniciáticas, você vai numa livraria, você encontra de tudo lá.
Você só não vai encontrar o contato físico. Essa é uma parte importante da psicologia. Você não vai ter o abraço, você não vai ter o afeto. A grande questão da religião é o afeto, é o abraço, é o carinho. Mesmo, por isso nessa época de pandemia está muito complicado. Tudo bem que antes da liberdade vem a vida. Contrariando até a presidência do Brasil, é, isso, é assim que funciona. A Constituição é bem clara. Direito fundamental, a vida vem antes da liberdade. Mas a gente não tem, né? Nós não temos direitos absolutos. Estamos numa era de pandemia que nós temos que nos adequar. É necessário fazer uma extrema-unção online? É necessário. É necessário fazer uma live como essa? Sim, não podemos. Eu participo de reuniões evangelísticas que são online. São totalmente online. Tem lá seu sentido? Tem. Mas ainda falta o abraço, o carinho. Você cria neurocondutores, neurotransmissores, vamos deixar mais claro, neurotransmissores que melhoram as sinapses neurológicas. Tem uma série de hormônios da felicidade que são criados através do contato, que não é apenas você ver, precisa de pele, precisa de um abraço. O abraço é terapêutico, o beijo é terapêutico, o cheiro é terapêutico, né? Não é, você tem que usar os 5 sentidos, mais o 6º sentido, que é o da espiritualidade. Essa é a religião. A religião tem esse papel, um papel social. A religião vai onde que o Estado não consegue ir. A religião é o psicólogo do pobre, do rico, da classe média. Muitas vezes, antes de procurar um profissional da área mental, um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, procura-se um líder religioso. Sim. Por quê? Porque o líder religioso ele é mais acessível, ele fala a linguagem dele, ele sabe ouvir, ele está ali naquela comunidade, ele tem o traquejo com aquele pessoal. E a importância, né, professor? A importância desse líder religioso, ao identificar que aquela pessoa que está procurando ele, quando está acometida de um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, ter a grandeza de imaginar e transpor para essa pessoa, né, que, olha, meu irmão, né, meu filho, você aqui é bem recebido, só que para que tenhamos mais sucesso no seu tratamento, para que a sua vida prospere, vamos indicar você a um irmão psicólogo, a um irmão psiquiatra, a um irmão, um irmão de outra área do conhecimento, que vai não somente contrariar aquilo que o nosso sagrado permeia, mas complementar, né? Toda essa perspectiva macro e ampla do ser humano, né, professor? Existe um problema na área religiosa, que é o charlatanismo e o curandeirismo. Eu sei que são palavras pesadas, mas faz parte do Código Penal. Tudo bem que o nosso Código Penal é de 1940. E nesse caminho tortuoso, acaba sendo tipificado dentro desse crime. E 283 do Código Penal fala do charlatanismo. Se você pega o próximo, o artigo 284, fala do curandeirismo. O que tem de líderes que querem ser médicos, professor, psicólogo... a sua internet caiu um pouquinho. Oi? Professor Fernando, tudo bem? Me ouve? Oi, estão me ouvindo? Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim, Tá me ouvindo? recebemos ataque. Então, eu Voltando. tava falando do Ih, pessoal tá... Nossa, fui falar do governo federal, viu que deu, né? Então, é os robôs. Então, o crime de charlatanismo, o artigo 283, o crime de curandeirismo, o artigo... Oi? Oi? Está Retorno? retornando. Agora sim, agora voltamos. Oi, tá me ouvindo? Fica à vontade.
Perfeito. Então, estava falando do crime de charlatanismo, artigo 283, e curandeirismo, artigo 284 do Código Penal. Os líderes religiosos têm que tomar muito cuidado com esses artigos. Eles, Perfeito. muitas vezes, querem assumir todas as responsabilidades para si, e não é assim que funciona. Da mesma forma que eu não posso operar o direito não posso ser advogado sem fazer uma prova, sem fazer direito, fazer uma prova da ordem, um líder religioso também não pode ser médico, porque não tem CRM. Ele não pode ser psicólogo, porque não tem o CRP. Ele não pode ser psicanalista, mesmo alguns cursos à distância, eu vejo vários cursos aí, seja mestre e doutor em psicanálise, psicanálise cristã, não existe psicanálise cristã. Vou contrariar a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves. Isso não existe. O MEC não autoriza isso. E cria-se muitos traumas. Nós temos questões aí que são perturbadoras que os líderes acabam criando, tanto para eles, porque respinga neles, porque afinal de contas é a membresia deles. E acaba tendo consequências no fiel que é lastimável. Então tem que tomar muito cuidado nesse aconselhamento. É um aconselhamento religioso e não clínico. Realmente, doutor Renato. O líder tem que ter sapiência, tem que ter sabedoria para indicar, olha, o que é espiritual, a gente Professor, resolve aqui no nosso o seu tempo. vídeo caiu O que for novamente. Vou físico, reconectar. Tá me ouvindo bem agora? eu estou ouvindo. Na sua tela ficou aparecendo o meu vídeo travando? Pareceu seu vídeo travando. Ah, sim. Eu não tenho certeza qual das duas conexões tá dando probleminha aqui, mas talvez seja até pela nossa manobra criativa de dar continuidade também, né? Então, a gente estava falando sobre curandeirismo, charlatanismo. Lembrando que dízimos, ofertas, mensalidade, anuidade, sim, por favor. são todas bem-vindas, mas tem que saber usar. Recentemente eu recebi um comunicado muito assim, bonito de uma determinada irmã que mandou uma mensagem para o pastor, toda preocupada. Nossa, pastor, eu não estou conseguindo. Olha, desculpa, eu vou pagar o dízimo. Eu atrasei por causa da época da pandemia. Olha, mas eu estou muito preocupada porque será que Deus vai me castigar? Eu estou sendo infiel nos dízimos. Aí o pastor, nossa, uma sacada. Ele imediatamente no WhatsApp entrou em contato com ela e fala: irmã, a senhora está bem? Como que está a situação financeira da senhora? Aí ela explicou: então, irmã, não precisa pagar o dízimo não, tá? Deus te libera desse dízimo desse mês. Ele sabe de todas as coisas. E além disso, ele pede para a irmãzinha ir até a igreja ter um auxílio material. Isso é lindo. Isso realmente é o evangelho. Isso é outro exemplo que eu posso falar lá do Rio de Janeiro, dos Morros Cariocas. Enquanto tinha o Comando Vermelho destruindo templos, o Conselho de Pastores, comandado por uma pastora luterana, acabou oferecendo apoio financeiro e material para reconstruir terreiros de candomblé no morro. Uma pessoa dessa merece toda a nossa gratidão. Isso é um exemplo de vida, porque também essa pastora, ela venceu também problemas internos, porque o luteranismo é uma das primeiras manifestações protestantes extremamente conservadora. Ela foi uma das primeiras pastoras dessa igreja e se tornou líder até do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro, né? Então são exemplos maravilhosos. Nós temos alguns exemplos, nem tudo está perdido. Temos exemplos, infelizmente, negativos, e são inúmeros, mas também temos exemplos maravilhosos, lindos, de dízimos bem investidos, de pessoas que realmente colocam seu ofício pro bono para o bem da humanidade. E só para fechar, então, essa questão, estamos falando de pandemia, né? Hoje está comum falar assim, comorbidades.
né? Que são doenças, são várias doenças. Ah, mas ele é idoso, ele tem problema de pressão, pressão alta, diabetes, ele está no grupo de risco da pandemia. Mas não é só a questão física, não é só algo clínico constatado com o exame, a questão psicológica também. A mente também é um agravante à resposta imune. Uma mente sadia, o sistema imunológico é extremamente aperfeiçoado, resistente. Esses hormônios ditos da felicidade, que existe vários, tem a serotonina, né? Serotonina, ele dá aquele impulso, né, da aprendizagem, ele regula a temperatura, dá o impulso sexual, lembrando que sexo dentro da psicologia não é uma coisa pervertida, né? Sexo é vida, sexo é saúde, já diz a propaganda de impotência, né? Temos aí a questão da temos a questão da dopamina, né? Que também melhora a aprendizagem e a cognição. Temos a endorfina. Essa endorfina vai liberar um poderoso analgésico. Sabe, você está naquele culto, você está naquela reunião sobrecarregado e você sai leve. Parece ser que saiu o mundo das suas costas. É porque foi liberado endorfina. Você pega, tem oxitocina. Essa oxitocina é outra coisa fantástica. Ela dá calma, ela dá sentimento de segurança. Você diminui a ansiedade. Tudo isso é terapêutico. Uma reunião religiosa, ela está preparada para isso. Se você pega o folheto lá, o Povo de Deus, que é da Igreja Católica, você pode ver que a estrutura da missa está toda programada para isso. Você pega um culto protestante, você vê que a estrutura do culto está nisso. Hoje as religiões investem muito na questão dos louvores. Por quê? Porque o louvor libera uma série de hormônios da felicidade. Você sai leve, você sai... Parece que liberou todas as toxinas do corpo. Você pega uma religião afro, uma questão indígena, você vê que também tem todo um trabalho, existe uma sequência programática para que o membro, para que os simpatizantes saia mais leve da reunião. Isso acontece no budismo, a cadência, no né, professor? A cadência dos atabaques, daquele som, aquela percussão maravilhosa, altera a nossa própria estado de consciência, tanto com a questão dos louvores, com os hinos, com a questão própria das religiões de matriz cristã e as de matriz africana, cada qual com as suas ferramentas históricas ali construídas, né? E sociais e políticas, por que não também implementar dessa forma? Como essa manipulação do som, da percepção e dos cinco sextos sentidos acabam por alterar todo o nosso comportamento biológico, né? As respostas dos neurotransmissores, como o senhor bem colocou, né? Isso. E cada público, cada pessoa vai se ligar a uma liturgia, a um símbolo. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com o local que ele está, com a história de vida dele, com a história de vida da família dele, para não dizer em aspectos espirituais, né? Então, sim, cada pessoa vai acabar se adequando a uma determinada manifestação. E, tem muitas religiões. A maior crítica que existe tem muita religião na Terra. Sim, porque tem muitas pessoas no mundo. As religiões são celeiros para cada tipo de pessoa. É por isso que não pode ter a proibição. E nunca houve proibição. Pelo menos no nosso sistema econômico, nunca teve proibição. Nós estamos na época de pandemia, mas não existe uma proibição da religião. Existe uma orientação, sugestão para que não tenha reuniões, aglomerações, mas as reuniões online estão acontecendo. Existem alguns pontos específicos? Existe, que tem que ser apurados pela Corregedoria da Polícia, pelos órgãos, pelo Ministério Público, assim por diante. Mesmo no comunismo, qual que foi o grande problema do comunismo? Foi a questão de o Karl Marx de chamar a religião de ópio do povo. Não que eu sou contra o Karl Marx, eu acho que as pessoas interpretaram o Karl Marx de forma errada. Ele estava falando do momento dele, ele estava falando da Inglaterra, estava falando daquele sistema que ele estava vivendo naquele momento, naquele absolutismo lá, na exploração total do trabalhador. O controle social usado pela religião, né, professor? Mas pode ver, acabou o comunismo, pode ver, nem acabou o comunismo, a religião continua ali. Ela está ali.
nem se for um culto doméstico. Existe uma força enorme. A religião, existe um poder da religião que ela ultrapassa qualquer sistema econômico e político na Terra. Tá certo? Perfeito, professor. E partindo dessa perspectiva que o senhor colocou muito bem, né? Essa pluralidade, né, das religiões acaba por resultar também na pluralidade da própria humanidade, né? Da sua versatilidade, da sua compreensão. A gente muitas vezes busca identificar para fins acadêmicos, para fins de classificação, buscar rotular pessoas, né? Mas o ser humano ele é irrotulável. A expressão humana, ela é, além de ser maravilhosa, ela é incomensurável. Então essa quantidade de religiões é interessante ter esse debate aqui, essa conversa entre amigos, para a gente talvez trazer alguma elucidação. E tenho certeza que muitas pessoas que se mantiveram aqui, muitos são amigos que estão nos prestigiando, conseguiram analisar no decurso da sua exposição e de algumas intervenções que eu também fiz aqui para tecer algumas provocações positivas, no intuito de identificar que a gente está analisando o aspecto macro, o aspecto de imaginar a construção, como eu tenho a sorte do senhor ser historiador, geógrafo, psicólogo, psicanalista, além de ter mestrado e doutorado e pedagogo nessas áreas, a sua compreensão do fenômeno da religião é muito rica, porque é como se tivesse vários óculos para analisar para o mesmo fenômeno, né? E é um fenômeno multifacetário. Então, partindo disso que tratamos aqui até esse momento, que todas as pessoas vejam as religiões como convites para aqueles que se adequam ao determinado conjunto de crenças, né? Se eu tenho um conjunto de crenças focado e construído nos alicerces cristãos, eu vou buscar a igreja católica, eu vou buscar as igrejas protestantes, eu vou buscar as igrejas que derivam de todo esse histórico, né? Se eu tenho um chamamento mais focado em uma questão espiritualista, vou buscar ali uma casa espírita, uma tenda de umbanda, uma roça de candomblé, Jurema, Catimbó, a própria macumba, né, como o seu segmento específico. A pluralidade, né, essa riqueza que a gente tem, né, professor? E também a possibilidade de, num determinado curso da vida, eu optar por mudar, que é a maior liberdade de todas, né? E talvez chegar à conclusão de que eu não quero crer em nada. E também ser respeitado por essa opção, né, professor? Ou ter mais de uma matriz religiosa, que é um outro tabu religioso. Existe um tabu religioso que não se fala. Existe estatística, o IBGE está aí, nesse ponto já, uma certa vanguarda, tem um monte de coisa, né, retrógrada, mas nessa parte o IBGE está bem na vanguarda. Existem várias pessoas que têm mais de uma filiação, duas, três filiações religiosas. O cara é da Umbanda com iniciação no Candomblé. Existe um pastor no Rio de Janeiro, ele é pastor, e ele é do Candomblé ao mesmo tempo. Olha que maravilhoso. Existe uma espírita que ela também é Hare Krishna. Isso é maravilhoso. Também é uma questão de consciência, mas é tabu. Imagine numa reunião de líderes religiosos você falar que tem duas manifestações religiosas. Nós temos uma conhecida autoproclamada bruxa, que ela também tem culto afro. Ela também segue o culto afro. Né? Isso sim, é fantástico. Maravilhoso. Eu posso dizer porque é público, né? Como quando as pessoas deixam público, a gente pode falar. Quando as pessoas não falam, né, a gente deixa no sigilo, né? Posso te dar um exemplo também, professor? Oi. Eu já comentei várias vezes que eu tenho uma profunda admiração pelo Tenente-Coronel Mário Filho, né? Ele até anunciou para mim hoje aqui no meu Facebook, falando, olha, eu sou o primeiro seguidor, viu? Ele foi o primeiro seguidor nosso aqui do nosso projeto Religare, que está convidando para as pessoas se conectarem aqui e participarem das demais interações, né? E ele publicamente também, ele se coloca assim, ele é sacerdote de Umbanda, ele tem a iniciação no Ifá, agora me foge se ele também é sacerdote, e também se coloca como muçulmano. Ele tem uma variedade ali, e com um nível de profundidade
é raro de se encontrar em todas elas. Ou seja, ele não é uma pessoa que foi e conheceu a superfície. Ele mergulhou, ele partiu pro pressuposto daquilo que o senhor comentou, que são as iniciações, né? Sair daquela camada mais superficial e conhecer com profundidade esse determinado conjunto. E é muito maravilhoso. A pessoa, nossa, parece que expande demais, né, professor? Sim, maravilhoso, né? Essa questão do rótulo que você tinha comentado, o ser humano não pode ser rotulado. O ser humano não é objeto. Quem tem Perfeito. rótulo é objeto. O ser humano é um ser complexo. Cada pessoa na humanidade é um universo paralelo. Nós temos um universo interno. E como Universo nós interno. gostamos de rótulo, né? Como? É, Eu, como docente, sei muito bem o que é isso. Você mal entra numa sala de aula, o aluno já está te rotulando. Você conversa com psicólogos, você não precisa nem conversar, porque psicólogo não precisa nem abrir a boca. Você quieto, você já denuncia. Eu falo assim, para de me analisar, eu não te autorizei que você me analisasse. Ah, eu não estou te analisando, oh, desculpa, é o hábito, é a labuta, é o trabalho, faz parte do meu trabalho. É inconsciente, se torna inconsciente, mas é isso, a nossa consciência ela tem que ser preservada. E muitas vezes os líderes religiosos não entendem isso. Você tem que ser fiel, 100%. Como que é? Não podemos servir dois senhores. Não é servir dois senhores. É servir a sua consciência. Nós somos senhores de nossa consciência. perfeito. Se Deus ele é único para quem acredita numa religião monoteísta, por que nós estamos brigando por ele? E mesmo dentro das religiões politeístas, como que a pessoa classifica, como as religiões politeístas classificam? Como se fossem habilidades, características de um ser. São manifestações de um ser. Você pega o hinduísmo, mostra muito bem essa visão. É um ser que se manifesta em vários avatares. Você pega alguns, não todos, né, claro, né, mas algumas pessoas de matriz africana, não, existe lá um ser que ele tem as energias, a energia do mar, das águas, da cachoeira, das matas, da justiça, né, que seria da guerra, são manifestações de um ser pleno, maior. Então por que nós Como estamos brigando fractais por do isso? fossem, né, professor? Factais, como se fossem imagens, né? O prisma é um grande prisma, Prisma, são grande prisma. imagens refletidas de um prisma. É uma Uhum. energia só refletida no seu arco-íris, né? Perfeito, professor. E respondendo aquela provocação lá inicial, se nós temos uma hora de celebração, olha, eu acredito que sim, apesar das nossas lutas, sim, nós estamos numa época de celebração, sim, porque nós estamos aqui numa live, em pleno feriado, numa pandemia, temos muitos exemplos positivos na Terra, nós temos que celebrar a vida, temos que celebrar o passado da humanidade, os líderes, os nossos antepassados. A gente só está aqui graças a ele. São muitas pessoas por trás para ter essa tecnologia, para estarmos aqui. Nós somos árvores que temos raízes enormes de antepassados, e os antepassados têm que ser cultuados, têm que ser homenageados, têm que ser bem vistos, para que a gente tenha um bem-estar, para que nós tenhamos felicidade. O ser humano ele está na busca da felicidade. Dentro da Seishonoe, o mestre Masaharu Taniguchi ele deu uma classificação, quando ele estava em vida, ele deu uma classificação que o ser humano procura 5 características. A primeira característica que o ser humano procura é ser amado. Todo ser humano ele quer ser amado. Não existe nenhum. Se ele não quer ser amado, é porque tem algum problema ali. Tem que ser tratado. Existe um problema ali psicológico. Ele quer ser reconhecido. Além de ser amado, ele quer ser reconhecido. Não basta ser amado. Ele tem que ser, ó, eu te amo. Eu gosto de você. Ele tem a necessidade, o ser humano tem a necessidade de ser útil. Não basta ter amor, ser reconhecido. Ah, não, fica aí, tá? Ah, você não é dos nossos, não. Você não vai ter. Não, você não é da nossa área. Você pode ouvir, tá? Você não pode participar. Você não tem voz ativa. Como que você não tem voz ativa? Então o que você está fazendo lá? Então, ser útil, ser elogiado. Todo ser humano gosta de ser elogiado e ser livre. São 5 características. Só para repetir, então: ser amado, ser reconhecido,
ser útil, ser elogiado e ser livre. São as 5 características que todo líder religioso tinha que ter em mente, não só os da Seishonoye. Todos os Perfeito. professores, todos os advogados, psicólogos, médicos, deveriam escrever, colocar assim, nota de rodapé, colocar num quadro, colocar na geladeira, que eu tenho que fazer esse esforço diário, essas 5 características. E o respeito, né? A empatia, né? Você pode divulgar a sua fé, sim, respeitando, sabendo que ele é seu irmão de verdade e não de faz de conta. As pessoas querem te agradar apenas por causa de uma questão financeira, para aumentar o número de pessoas num local. Isso não é proselitismo positivo, isso é negativo. Isso é querer ganhar benefício em cima do outro, é levar vantagem. Além, é uma situação antiética, amoral. É uma coisa que eu comecei a palestra falando disso. E o Chico Xavier, através do mentor dele, Emmanuel, ao ser perguntado sobre o futuro da humanidade das religiões, é o Espiritismo que será a religião do terceiro milênio? Ele deixa bem claro que a religião do futuro é a fraternidade. Olha que coisa linda. As religiões, elas são terapêuticas. Meu. O amor, ela salva as pessoas. Elas fazem as pessoas melhores. Elas fazem as pessoas mais justas, mais saudáveis. Uma pessoa feliz, ela não enche o saco de ninguém. Se ela começa a te, Falou tudo. Se ela começa a te perturbar, começa a querer te salvar, é porque ela não tem essa salvação. A felicidade, ela tem que ser para todos. Por isso, eu gosto até de ironizar ou provocar. Eu não desejo mal para ninguém, até para os meus inimigos. Eu desejo sempre o bem, a felicidade, exatamente para não me encher. Maravilha. Então, Maravilha. Professor, você me permite só uma intervençãozinha? Isso que o senhor colocou é muito maravilhoso, e principalmente essa questão da pessoa buscar a sua conexão com o sagrado, essa conexão ela ser autêntica, ela ser profunda, e essa pessoa viver numa profunda felicidade. Vivendo numa profunda felicidade, eu que me conectei com um determinado conjunto de crenças, essa felicidade ela pode ser tão enorme, tão magnífica, e de eu querer isso para o meu irmão, imaginando a pessoa que está fazendo o proselitismo pelo caminho honrado e honroso, e estender esse caminho, não, digamos, não como um caminho de salvação, mas um caminho de felicidade também. Você falou a palavra-chave, honra, né? Dignidade. São 2 palavras importantes. Nós sempre queremos o bem para o próximo. Eu quero bem para minha mãe, para meu pai. Eu quero bem para os meus pacientes, para os meus alunos. É a forma, que é uma linha muito tênue, é a forma que você tem que falar. Muitas vezes você prega, você faz proselitismo pelos seus atos, pelos seus exemplos. Você não precisa nem falar qual que é a sua crença. Quantas vezes eu fui em igrejas que eu não disse qual que era a minha filiação? Aqui nessa live eu não disse a minha filiação religiosa, porque não é necessária. Porque as pessoas. É o rótulo. Se eu falo que eu sou de determinada religião, ele está falando isso porque era daquela igreja. A Já pessoa vou já parar vê de com ouvir, maus né? olhos. Ela não tem a vontade de ouvir, ela já vem com pré-julgamentos. Ela já chega blindada. A pior coisa que tem é você chegar, eu sou psicólogo. Ele se blinda. Muitas vezes a pessoa fala comigo, muitas coisas quando eu não falo da área de psicologia. Tudo bem que eu não sou psicólogo, sou psicanalista. Né? Mestrado, doutorado em psicologia. Né? Eu não posso me proclamar psicólogo, porque eu não tenho graduação em psicologia. Também não vem ao caso, até porque eu segui um caminho único, né? Sim. Como todo mundo segue seus caminhos únicos, né? Isso é a beleza, a magia do universo, da sociedade. A minha imagem da Deus da justiça aqui atrás, e eu não sou Sim. operador do direito propriamente dito. Mas operacionaliza muito bem. Sim, e sou apaixonado pela temática. Tem um monte de livros de direito ali atrás e trabalho com esse público do direito há muitos anos. Né?
Perfeito, professor. Aqui, olha, passou o tempo que a gente nem viu. Aqui estou registrando 22h33. A gente começou às 21h00, em ponto, né? Até uns minutinhos Isso. antes para a gente começar os trabalhos. Então já alcançou 1h30. Acredito que 1 hora, um período bastante tranquilo, para não ficar cansativo para quem nos acompanha, né? Mas se deixar essa conversa aqui, passa 4 horas com muita facilidade, né? Querido professor, é uma honra tê-lo conhecido de uma forma que são as grandes coincidências da vida, né? Que acabaram possibilitando esse encontro, a construção dessa amizade. E agora estamos juntos em alguns projetos, né? Algumas cadeiras que a gente ocupa, que acredito não ser o momento oportuno para falar das outras, mas em focar nessa que a gente está construindo juntos com outros grandes promotores da liberdade religiosa, né? Que é o Religare, né, professor? Esse Religare tem o objetivo de fazer o que a gente está desenvolvendo aqui. Promover essa conversa, essa elucidação de alguns conceitos, deixar claro que não é uma proposta religiosa, mas é uma proposta vinculada a enfrentar a intolerância religiosa, e para isso muitas vezes a gente precisa destacar alguns exemplos, como foi o caso aqui hoje, para que fiquem claras quais condutas ali são passíveis de serem repudiadas, né? E quais, como o senhor bem colocou, como exemplos desenvolvidos por determinados líderes, são condutas que a gente deve admirar e deve buscar reproduzir, independente do conjunto de crenças, né? Então o Religare nasce disso, dessa percepção de que a humanidade deve se reconectar, se religar, como é a própria tradução da palavra religião, né? Religare, nos conectar com o sagrado. Mas tão importante que é a conexão com o sagrado, é o ser humano se conectar com outro ser humano e perceber que estamos todos conectados, somos família humana, somos irmãos e irmãs, e não podemos olhar o outro com esses rótulos, como tratamos aqui também, né, professor? Eu tenho muita honra de estar desenvolvendo com o senhor, vou buscar listar aqui, se eu esquecer alguém do grupo, o senhor me avisa, me puxa a orelha, viu? Temos o doutor Josafá, a doutora Verônica, a doutora Laura, o doutor Rafael, o doutor Ivan, a doutora Val Torres também, juntamente conosco, doutor Fernando e eu que vos falo. Me chamo Renato Sanches aqui e formamos esse grupo maravilhoso aqui e temos a pretensão e o objetivo, unidos nesse propósito, em buscar elucidar estas questões, né? Professor, o senhor falou tanto eu falei tanto da sua biografia, né? Mais do que o senhor propriamente dito, e fora da sua atuação vinculada à docência, o senhor também faz atendimentos, quer deixar um canal, um e-mail para as pessoas que têm interesse em aprofundar o seu debate acerca dessa temática, desde que não viole os preceitos éticos da sua profissão? Eu terminei recentemente um doutorado. Ano passado, eu defendi meu doutorado. Doutorado é uma fase extremamente complicada da vida, porque você tem que abrir mão de muitas coisas para escrever a tese, né? Então, foram anos que, além de fazer o doutorado, é professor em Barueri, que eu sou servidor público. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa. Então, essa questão clínica, eu deixei ela de lado. Eu atendo esporadicamente, quando necessário, algumas vezes pro bono. Ela não faz parte do meu cotidiano. O jornalismo ele surgiu exatamente para divulgar essas ideias, né, essas ideias científicas, para não ficar terceirizando o serviço. Já que o Supremo Tribunal de Justiça me oferece essa oportunidade de ser jornalista registrado dentro da Delegacia do Trabalho, por que não? Então, atualmente, eu estou na prática docente, né? Essa época de pandemia ela é complicada porque ela é atípica, né? Eu praticamente estou aqui no casulo há 2 meses, eu não saio, saio 1 ou 2 vezes para ir no mercado. Então, ela é meio complicada. A maior parte do meu dia é praticamente fora da pandemia, na docência, da educação básica e superior, né? Pode me procurar nas redes sociais, né? Facebook, é meu nome, né? Fernando Fabiano Gonçalves de Lima. Eu faço questão de deixar meu nome inteiro, porque eu não tenho nada a esconder.
Quantas vezes já me investigaram para ver se eu era isso mesmo? Já fizeram dossiês, eu descobri depois, né? Eu acho até engraçado. Por que você fez um dossiê? Você foi fazer investigação da minha vida? Não, então, você quer a cópia dos diplomas? Está tudo aqui bonitinho. Não tem problema não. Mas se você fez o dossiê, eu agradeço. Você encontrou alguma coisa errada? Que bom, não encontrou, né? Porque a minha vida é pública, né? A gente não tem nada a esconder, apesar de parecer tão atípica, ela não é atípica. Eu sou um ser humano comum como qualquer outro. Esses títulos não são para mim. Agora eu vou falar uma parte religiosa. Isso eu deixo na mão de Deus. Esses títulos não são meus, são de Deus. Eu fiz digamos assim, eu fiz uma aliança com Deus. O meu sucesso não é meu, é do Senhor. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. O meu sucesso é para glorificar o seu santo nome. E é isso. E a partir do momento que eu fiz essa aliança com Deus, minha vida cresceu, prosperou, e ela vem prosperando até hoje. Perfeito, professor. Que emocionante. A gente já interage há alguns meses já, né? Eu acho que não deu um ano ainda, mas eu acho que uns mais de 6 meses a gente já interage, conversa, participa de eventos, né? E é a primeira vez que eu tenho o prazer de ouvi-lo falar também. A gente está sempre quase que buscando ali reforçar outras entidades, né, que merecem esse reforço, este apoio, e eu estava muito ansioso como amigo mesmo assim, para ouvi-lo falar. E estou muito feliz de ter ouvido todas essas questões, seus posicionamentos e tantas coisas que a gente acabou não nem adentrando porque precisariam de horas, né? E em momentos futuros aqui a gente vai voltar para tratar de temas que são muito pertinentes a essa contemporaneidade e que merecem a elucidação necessária por pessoas que conhecem o assunto com profundidade, história, geografia, pedagogia, psicanálise, doutorado e mestrado em psicologia. São seres humanos que a gente tem que admirar e buscar sempre ter perto aqui para ser a nossa própria, como eu disse para o Rafael hoje, né? A gente tá perto de grandes pessoas para a gente também ser grande, né? No sentido de identificar esse percurso que essas pessoas tiveram e, quem sabe, elas nos estimularem também a galgar esses graus iniciáticos da academia, né, doutor? E acho que assim a gente pode chegar ao final aqui, agradecer a todos os 6 resistentes aqui e que nos acompanharam até o final. Chegamos aqui a 18 pessoas, viu? Para uma primeira live, com tantas lives acontecendo, e esse material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? E para encontrá-lo, religare.liberdade. A gente queria usar o Religare, mas o Religare já está utilizado para outras questões com visibilidade econômica. O nosso projeto aqui ele é sem fins lucrativos, com o objetivo de promover com o trabalho do alto. Então, vamos encerrando da melhor forma. Gratidão, professor Fernando, por estarmos juntos nessa empreitada maravilhosa, viu? Muito obrigado a todos, as pessoas que participaram, as possíveis perguntas que não conseguimos responder, mas está no nosso coração, está na nossa mente, nossa alma. E a palavra final que eu tenho que dizer é o seguinte: você já disse para alguém hoje que a ama, porque pode ser a última oportunidade da tua vida. Somente pessoas que têm pais, né, de certa idade, eu mesmo, meus pais são idosos, para quem tem família, amigos, a gente tem uma vergonha muito grande de falar eu te amo, para dar uma palavra de carinho, de afeto. A gente se esconde, a gente acaba negligenciando o nosso afeto. E é uma palavra que eu deixo para todos essa noite. Valorize o que tem perto de você, porque nem sempre essas pessoas estarão do nosso lado. Não nesse plano. Amém. Perfeito. Então vamos encerrar por aqui. Um grande abraço, professor. Um abraço à sua família, a todos os seus. E assim, juntos estaremos nas próximas oportunidades e eventos aqui. Uma saudação e uma gratidão a todos que nos acompanharam, que prestigiaram esse trabalho. Esperamos desenvolver com a periodicidade necessária para a elucidação dessas questões, viu? E gratidão a todos e todas.